Quando a gente encontra alguém, nós temos 3 perguntas na nossa mente que automaticamente nós fazemos. Quem é essa pessoa? Como ela pode nos ajudar? E é uma pessoa confiável? Então, quem é esta pessoa que está falando para você? Eu sou Sandra Sepúlveda, sou psicóloga, hipnoterapeuta, terapeuta de casal, terapeuta sexual. Tenho uma grande jornada na saúde mental. Sempre foi objeto de amor e dedicação. E eu posso dizer que minha missão de vida, ajudar as pessoas, transformar a vida delas, trazer qualidade de vida. E dentro de tudo que eu conheço essa realidade, a realidade do nosso cérebro, da nossa mente. E como esse cérebro e essa mente pode ajudar o nosso coração, o nosso corpo e o nosso campo emocional. É com isso que eu trabalho. E dentro disso que eu quero te ajudar hoje, trazendo um tema espinhoso, que é por que você merece viver. E o que essa resposta envolve? A mente, representada aqui por um cérebro, e o nosso campo emocional, representado pelo nosso coração. Será que eu sou uma pessoa confiável? Eu fui diagnosticada agora, no meio de 2023. Hoje, quando eu gravo o vídeo, nós estamos em novembro de 2023. Eu fui diagnosticada no meio do ano, em julho, com o melanoma. Fui tirar uma pinta na região da minha costela e eis que na biópsia dessa pinta veio o diagnóstico de melanoma, que é um câncer de pele. Existem alguns tipos de câncer de pele. O melanoma é o tipo mais agressivo, que tem risco de metástase no corpo. Fui para uma cirurgia em julho, e dentro dessa cirurgia eu tirei parte da área, ampliando a área da cirurgia que eu tinha feito anteriormente, e tirando da axila o que se chama de linfonodo sentinela, que é um gânglio que faz todo o processo de defesa dessa região onde tinha essa pintinha que era o melanoma. E dentro da biópsia deste linfonodo sentinela, veio o diagnóstico de metástase, o que implicou numa segunda fase do tratamento, que é a imunoterapia. Eu estou ainda passando pela imunoterapia, porque é um tratamento de 21 em 21 dias por um ano. Eu já fiz a minha terceira sessão de imunoterapia. E por que eu estou contando tudo isso? Para dizer se eu sou confiável ou não. Na verdade, tudo o que eu tenho feito a partir de então é realmente poder honrar todas as bênçãos, tudo aquilo que eu tenho recebido de benefícios da vida diante de tudo que eu venho passando. Então, falar sobre essas coisas que eu vou dizer agora e todos os demais processos que eu tenho feito, escrevendo livros, gravando vídeos, colocando áudios de hipnose, é para de fato contribuir, é para honrar tudo aquilo que eu tenho recebido. É uma forma material, de fato, de poder me colocar a serviço da gratidão. Agradecer de fato tudo isso que eu tenho recebido e que não é pouco. Então, essa pergunta, por que você merece viver? Independente da crise que você esteja, que pode ser uma questão de doença, como no meu caso, doença física, e independe da gravidade dela, independe se é uma questão do seu relacionamento, de uma crise que você esteja vivendo, ou se é algo que você está vivendo na sua vida profissional. Quando a gente se pergunta por que eu mereço viver, é a justificativa que você tem para que você continue, de fato, nesse planeta. Então, eu aprendi essa técnica dessa pergunta, por que você merece viver, num treinamento de inteligência emocional. E me tocou profundamente,
Porque, de fato, quando a gente recebe, especialmente um diagnóstico de uma doença grave, que envolve esse corpo, que é o nosso templo, que é o que nos mantém vivo, o coração batendo, o pulmão processando todo o ar, o sistema respiratório, nosso rim funcionando, todos os sistemas funcionando, ou seja, eu estou inspirando vida, eu estou expirando vida, isso tudo no nosso corpo, quando a gente está diante de uma doença grave, a gente se questiona e a gente tem como se fosse a chancela da morte. A gente se vê, como diz no ditado popular, na forma popular, com o pé na cova. A gente de fato recebe como se tivesse sido nosso diagnóstico. A gente só precisa saber quanto tempo ainda mais de vida a gente tem. Então, por que você merece viver? E veja bem, você já é merecedor da vida. É, você já é merecedor da vida. Porque você está me ouvindo? Seu coração está batendo. Eu não sei como, mas ele está. Você está respirando? Eu não sei como, mas você está. Eu não sei qual é a tua condição, se você está acamado, se você não está, mas o fato é que você está vivo. E se você merece viver, você já é merecedor dessa vida. Agora, o que a gente vai responder é porque a continuidade da vida merece habitar este corpo que é o seu nesse momento. E porque este corpo que é o seu neste momento, que está passando pelo que está passando, pode se recuperar, pode se transformar, pode se restaurar, pode se reparar, pode reviver. Por quê? Porque você merece viver. Então, quando a gente pergunta por que você merece viver, o porquê é uma pergunta que nos remete à nossa parte da razão, da cognição. E muitas vezes, quando a gente vai responder o porquê que eu mereço viver a partir da nossa razão, da nossa mente analítica, que só corresponde a 5% do nosso funcionamento mental, por incrível que pareça, porque isso é chamado de mente consciente dentro do modelo de mente que eu trabalho. Quando a gente vai dizer isso, a gente olha para a nossa família. Ah, eu mereço viver porque eu tenho filho para criar. Eu mereço viver porque eu sou provedora da minha casa. A gente vai para argumentos materiais, argumentos lógicos, argumentos racionais. Mas não é isso que vai fazer com que, de fato, você atinja a sua mente mais profunda e você tenha, de fato, o sentimento, a emoção desse merecimento verdadeiro. A gente precisa responder com este centro aqui, com o nosso coração, com o nosso centro emocional. Por que que a minha emoção diz que eu mereço viver? Por que que emocionalmente eu sinto que, de fato, eu mereço continuar viva? Eu mereço continuar e continuar viva e com o meu corpo se recuperando em melhor bem-estar, com mais qualidade de vida. É a partir dessa resposta que vem do nosso centro emocional, que representa a nossa mente subconsciente, a mente mais profunda, e que corresponde a 95% do nosso funcionamento mental, é que a gente vai ter uma base sólida para todo o trabalho que a gente vai fazer, a nível da nossa mente, a nível dos tratamentos que a gente precisa passar, a nível daquilo que a gente precisa se comportar para ter, se comportar para fazer e poder, de fato, restabelecer essa conexão com a vida. Muitas vezes, nos momentos de crise, especialmente com doenças físicas graves, é como se a gente estivesse sendo testado com relação à nossa conexão com a nossa própria vida. Por isso que responder por que você merece viver é fundamental, não é só no nosso nível do nosso cérebro, mas a nível do nosso coração. E daqui a pouco eu vou explicar o poder deste centro, do nosso centro cardíaco, do nosso coração. Isso tudo que eu estou falando não é autoral, não foi a Sandra que pesquisou e descobriu. Não, isso são pesquisas feitas
dentro de várias escolas, e uma escola que eu vou usar muito é o Instituto HeartMath, que é um instituto lá dos Estados Unidos. E tudo que eu vou falar para vocês parte dos meus princípios de vida, da minha forma de encarar a vida, de entender a vida. E eu tenho 3 princípios fundamentais que eu quero dividir com você, porque se esses princípios não forem os seus, talvez não faça sentido, mesmo que eu vá dizer coisas que são comprovadas cientificamente. Sim, talvez valha a pena você continuar vendo esse vídeo, apesar de muitas vezes não serem os mesmos valores. Mas eu quero te explicar qual que é a base dos meus princípios que governam a minha vida, da Sandra enquanto pessoa e da Sandra Sepúlveda enquanto profissional. O primeiro deles é o princípio do crescimento, é o valor do crescimento. Há muito tempo atrás, eu era adolescente e eu aprendi que existe uma lei que diz assim: ou você está morrendo, ou você está crescendo. Então, todas as vezes que surgem obstáculos na minha vida, que surgem dificuldades na minha vida, que surgem problemas na minha vida, e eles surgem de várias naturezas, de vários níveis. Agora, eu estou lidando com um, que é a questão do melanoma. Eu entendo que isso é um chamado para a vida, é um chamado para o crescimento. Por que que crescer é viver? Porque não crescer é morrer. Então, dentro dessa lógica, eu estou vendo o tempo todo a vida me tirando da zona de conforto. Zona de conforto é aquele lugar extremamente familiar. É o nosso lugar de segurança, só que é o lugar que a gente não está crescendo. E a vida vem, às vezes com uma porrada, às vezes com uma brisa, para nos convidar a sair da zona do conforto e ir para a zona do crescimento. E a zona do crescimento, diferente da zona do conforto, é algo que a gente não conhece. Então, isso que a gente sente, em primeiro lugar, diante de um diagnóstico, diante de uma crise, diante do estabelecimento de uma questão, de um trauma emocional, a gente sente medo, porque a gente sabe que a partir daquele momento nós vamos lidar com algo que é desconhecido. E o que não é familiar e é desconhecido nos gera insegurança, nos gera medo. E aí, muitas vezes, a gente trava. Então, o crescimento, esse princípio, faz com que não haja trava, ao contrário, que eu possa olhar para o que quer que seja enquanto obstáculo com bons olhos, do tipo, sim, isso é um convite para eu crescer. Então, isso é um convite para eu me reconectar com a vida no seu sentido mais profundo, no significado dela mais profundo que possa ter para você, diante das suas crenças e do momento que você está passando. Então, isso que está acontecendo comigo, com você, sob o meu ponto de vista, que eu te convido também a ter, é crescimento. Então, a resposta que a gente tem que dar é uma resposta diferente do que a gente deu até agora. Ou a gente tem que evitar algumas coisas que a gente estava fazendo, ou fazer mais algumas coisas que a gente estava fazendo, ou de fato interromper qualquer coisa que signifique o não crescer. Segundo princípio, segundo valor, o valor da responsabilidade. Então, o primeiro para mim, vamos escrever aqui, é o crescimento. E agora é o princípio da responsabilidade. De quem é a responsabilidade pelo crescimento? De quem é? É meu. O princípio da responsabilidade diz que 50% é meu, 50% é do outro. E eu só consigo cuidar do que é meu. Então, a partir disso, o obstáculo que surge na minha vida, no meu caminho, na minha jornada, eu tomo como meu. Está no meu caminho, é minha responsabilidade. E eu tomo como meu com um olhar de bons olhos, porque se isso está ali no meu caminho, é para eu crescer. Então, é a vida
convidando para ser vivida. De um outro patamar, para um outro nível. É como se a gente estivesse mudando de nível desse jogo. Para um nível mais avançado, para um nível mais profundo, para um nível mais desafiador. Então, quando eu tomo esses dois princípios, independente do obstáculo que venha e da forma como esse obstáculo vem, a minha resposta é sim. 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 Sim, eu dou conta. Sim, eu aceito. Sim, eu me entrego. Sim, eu agradeço. Porque isso vai me tornar mais forte, mais capaz, mais viva. Isso vai me conectar ainda mais com a vida e com o propósito e missão que eu tenho diante dela. E aí, o terceiro princípio, ele diz sobre a reciprocidade. O que é isso, Sandra? O que é a reciprocidade? É o equilíbrio de dar e receber. Quando eu sei que eu digo sim, eu entro automaticamente dentro desse princípio. Eu sei que aquilo que eu preciso, que está a nível do recebimento, eu vou receber. Eu não sei muitas vezes como que eu vou receber. Eu não sei muitas vezes de quem que eu vou receber, mas eu sei que eu vou receber. Por quê? Porque eu estou, de alguma forma, dando sim para a vida e ela faz a contrapartida dela. E quando eu recebo, eu também digo sim para a vida. Eu equilibro essa balança do dar e receber. E é esse propósito principal, quando eu dizia para você, por que você pode confiar em mim, que eu estou honrando. Eu tenho recebido, como eu disse, muitas bênçãos. Eu estou muito bem. E em função disso, de tanta coisa que eu estou recebendo, de várias formas, de várias pessoas, eu estou dando a minha contribuição. De poder contar a minha história, a minha estrutura mental, a minha mentalidade, os meus princípios, a minha forma de agir, porque talvez, eu espero, que possa ser útil para você. E que se não for útil na sua integridade, inteireza, integralmente para você, que seja partes. E você tem sim totalmente o direito de tomar para você, de receber aquilo que você quer. Mesmo que eu te dou 10, se você quiser receber 8, 2, não importa. Ou se você quer receber os 10, fique a teu critério. Mas aquilo que você for receber, também dê. Também diga o seu sim para a vida, para que esse complexo, de fato, seja sustentável ao longo do tempo. Sandra, mas é muito difícil ter um diagnóstico, não é? Não é chocante? Claro que é. E eu já gravei alguns vídeos sobre isso. Mas depois do choque, depois do susto, a gente se recupera, usando o que eu vou explicar daqui a pouco, e aí a gente retoma. Peraí. Quais são os meus valores? Quais são os meus princípios? No que eu acredito que pode me levar, de fato, a sentir merecedora desta vida que eu já tive, desta vida, deste momento, enquanto eu respiro, e da vida que eu quero ter a partir de agora. Dito isso, vamos entender o que o nosso coração, a resposta do nosso coração, pode, de fato, nos ajudar a tornar essa jornada, seja ela de que natureza for do seu desafio, uma jornada possível de ser vencida, possível de ser superada e mais, sendo também uma jornada inspiradora para outras pessoas que você vai encontrar. Que você possa servir de testemunho, de exemplo, de força. Tome sua água. Ela é fonte de vida, fundamental para todos os processos. Então vamos lá. Como eu falei, o instituto é Hearth, que é coração,
Math. A matemática do coração. É sobre isso que nós vamos falar. E dentro disso, esse instituto, ele tem uma série de estudos. Ele diz o seguinte, que aqui no nosso cérebro, nós temos 80 bilhões de neurônios, células nervosas. Mas eles descobriram, eles e alguns outros institutos, de algumas outras pesquisas, que não é só o nosso cérebro que tem neurônio. Você sabia disso? Não é só o nosso cérebro. Adivinha quem tem? O nosso coração. O nosso coração também tem neurônios. Só que enquanto o cérebro tem 80 bilhões, o nosso coraçãozinho só tem 40 mil. Então, são 80 bilhões, né? Contra 40 mil. Só que esses 40 mil têm uma potência absoluta. Primeiro, que esses 80 bilhões, eles formam um campo, que é um campo eletromagnético, isso é científico, tá? Com um diâmetro, vamos dizer assim, de 1 a 1,5 metros, tá? E o nosso coração, com apenas 40 mil neurônios, forma um campo eletromagnético de o dobro do tempo, 3 metros. Então, enquanto aqui é 1 a 1,5 metro, aqui nós temos o dobro, com apenas 40 mil neurônios. Não para por aí. O campo do nosso coração é eletricamente olha isso, 100 vezes mais potente. E magneticamente, que é a força de atração, magneticamente, aí vocês vão cair da cadeira. 5.000 vezes mais potente. Entende? Porque a resposta de por que você merece viver, se ela vem simplesmente de um centro racional, eu tenho uma força de atuação. Agora, se ela vem do meu coração, se eu conecto com essa força do meu coração, do porquê que eu mereço viver, eu transformo isso em 100 vezes mais potente eletricamente e 5.000 vezes mais potente magneticamente. Isso é razão suficiente para a gente olhar para aquilo que a gente sente, para as nossas emoções. E você pode me dizer assim, Sandra, o meu coração está pesado. O meu coração guarda algumas coisas que eu fiz na minha vida, com a minha família de origem, com algumas pessoas que eu convivi, com a minha família que eu constituí, e até comigo mesmo, que pesam para mim, que me dizem que eu não mereço viver, porque eu fiz coisa errada, porque eu magoei, porque eu machuquei, porque eu não respeitei, porque eu desonrei, porque eu não percebi, mas eu falhei muito, eu errei muito. Então, eu acho que a vida não está fazendo na minha vida o que fez na sua, de te abençoar. Eu acho que isso é um castigo. E que, de fato, talvez eu não mereça viver. Que eu mereça realmente sofrer. Que eu realmente mereço perder essa vida. Porque eu não agi da forma como eu deveria agir. Ok?
Eu digo para você que errar e acertar é algo do nosso campo humano. Todos nós, inclusive eu. Por mais que eu estude, por mais que eu faça, por mais que eu esteja terapeutizada, eu também erro. Então, se a gente for se condenar pelos nossos erros, a ninguém merece viver. Mas tem uma coisa que eu aprendi muito legal e que talvez sirva para você. Se, por exemplo, alguém da sua família morre e deixa patrimônio e dívidas, você sabia que você não herda dívidas? Quando alguém morre, o patrimônio dessa pessoa é usado para saldar as dívidas. E se sobrou, né, entre o que tinha de patrimônio e de dívida, se sobrou algum dinheiro, isso vai para você. Agora, se tinha um patrimônio e tinha X de dívidas, e de repente o patrimônio não foi suficiente para honrar essas dívidas, você não vai arcar com as dívidas das pessoas. E por que que você acha que existe uma força superior? Pode chamar de Deus, eu não sei qual a sua religião. A minha eu chamo de universo, de Deus, do meu pai, tenho vários nomes. Iria fazer isso com você, iria te punir pelas dívidas. Mas, Sandra, não existe ação e reação, que é a terceira lei de Newton? Sim, existe. Então, se existe uma ação danosa que você fez contra você ou contra qualquer outra pessoa, adivinha qual a reação que você vai ter que ter? Você acha que é se punir? Você acha que é sofrimento? Tem uma coisa que eu gosto muito, que diz assim: vamos supor que realmente exista vida passada, tá bom? É uma suposição, uma metáfora que eu vou usar novamente. Vamos imaginar que existe uma vida passada e que na outra vida que você teve, você era muito cruel e você furava o olho das pessoas. Quando essas pessoas tinham alguma dívida e não te pagavam, você ia lá e, de vingança, para punir, você furava o olho delas. E aí você vem para essa vida. Você vindo para essa vida, você tem que pagar pelo erro que você fez, que foi furar o olho das outras pessoas, ok? Você acha que é melhor você vir como cego ou você vir como oftalmologista? Muitas pessoas, quando eu faço essa pergunta, me respondem: eu acho que eu deveria vir como cego, porque eu tenho que pagar pelo que eu fiz. Você concorda comigo que, se você tiver dado essa resposta, é uma resposta extremamente egoísta? É uma resposta até infantil sobre esse ponto de vista do egoísmo, porque egoísmo é uma das fases do nosso desenvolvimento psíquico pela qual a gente passa. Porque se você vem como cego, você não vai poder ajudar muita gente. Ao contrário, você talvez precise de mais ajuda. Ah, sim, você vai trabalhar a humildade, é verdade. Agora, se você vem como oftalmologista, você vai poder fazer reparação. Você vai ter uma reação que é útil não só para você realmente pagar a sua dívida, mas como oftalmologista, você vai poder curar a cegueira do outro, as dificuldades do outro, as dores do outro. Você vai se colocar a serviço do outro, que de alguma forma, no momento passado, você também teve ação na vida do outro. O que eu estou dizendo para você é que, se você está com o seu coração pesado, né? Vamos desenhar aqui uma marca de muito peso, de muita dor, de muita coisa que você fez errado, talvez com intenção de ter feito errado, talvez sem intenção alguma de ter feito errado, mas que você se coloca como culpado. Culpada, eu não sei. Se você vem como alguém que vai se punir nessa crise que você está, nessa doença que você está, qual a reparação da sua ação que você está fazendo na vida do outro quando você simplesmente sofre porque você fez o mal?
É a mesma coisa de que vir cego. Você, de fato, está sofrendo, sim. Está pagando por esse preto do seu coração. Só que você não está transformando isso daqui, como seria o caso do oftalmologista. Então, o que, que a gente precisa? Se seu coração está pesado e se você tem qualquer tipo de dúvida, de questionamento, se você merece viver, você precisa fazer uma ação curativa sobre isso. E adivinha qual é a ação curativa? O que é que você precisa fazer para, de fato, preencher isso com realmente algo que seja útil, não só para você, mas também para o seu próximo, inclusive se for o teu próximo que você fez algum mal a ele? Como que a gente trabalha a culpa? A gente trabalha a culpa amando. Então, o amor é a tônica. Mas como eu vou amar, Sandra? Em primeiro lugar, você precisa se arrepender do que você fez. Sandra, eu estou consciente, eu já me arrependo. Ótimo. Então, o primeiro passo você já deu. Segundo passo, para você se conectar com isso, que é se conectar com a vida, que é ativar essa força 100 vezes mais potente eletricamente, essa força 5.000 vezes mais potente magneticamente, e de fato atrair as pessoas que você precisa, atrair o tratamento que você precisa, atrair os sinais que você precisa, a cura que você precisa, o acompanhamento que você precisa, o dinheiro que você precisa. Você precisa perdoar e pedir perdão. Sem você perdoar, e às vezes o perdão que você tem que dar é para si mesmo. Às vezes não. Eu diria que toda vez que a gente tem culpa, a gente precisa olhar para a gente, entendendo aqueles 3 pontos que nós estamos em crescimento, que aquilo é um obstáculo que surgiu, que a gente precisa olhar para algo mais e não olhamos. Quando a gente entende a gente e se toma aquilo com amor, com carinho por si mesmo, a gente perdoa o próximo, a gente perdoa nós mesmos e a gente tem a humildade e a coragem de pedir perdão. Mas, Sandra, a pessoa que eu fiz mal, ela já não está mais aqui. Então, como é que eu vou pedir perdão para quem não está mais aqui? Essa pessoa não está mais aqui fisicamente, mas essa pessoa está aqui no seu coração. Então, o que você vai fazer é usar o poder da sua imaginação e o poder da sua conexão, se conectando com a imagem dessa pessoa que você tem dentro do seu coração e pedindo perdão para ela, fazendo um exercício de imaginação ativa, um exercício de hipnose, que é fechar os seus olhos, imaginar essa pessoa na sua frente, você dizer para ela: eu me arrependo pelo que eu fiz. Eu não tenho nem como te explicar o porquê que eu fiz, de que jeito eu fiz. Isso me dói profundamente. E a dor que a gente sente mostra o nosso arrependimento. Então, de alguma forma, se você puder, eu peço meu perdão para você. Eu peço que você me perdoe. Eu peço que, de alguma forma, você possa se colocar com os meus olhos e entender que eu não quero mais que você viva essa dor. Então, se pudesse, eu tiraria tudo que eu fiz de você. Se pudesse, eu faria completamente diferente. Eu faria assim, agiria de tal forma, mesmo tendo essas consequências, porque as consequências do ato que eu fiz ainda me pesam, não me aliviam. Eu fiz do jeito que eu fiz porque eu achei que ia me trazer mais tranquilidade. E, na verdade, me trouxe culpa. E a culpa me rouba a paz. E eu sei hoje que essa paz roubada não vai restituir em você a tua paz.
Não vai te dar aquilo que de fato eu te tirei. Mas eu sei que a hora que eu peço perdão, de alguma forma, você sabe que eu reconheço o mal que eu fiz, que eu reconheço que eu errei, que eu reconheço que você foi a minha vítima e eu fui o seu algoz. E talvez isso seja suficiente para provar para você que realmente hoje eu sou uma pessoa diferente do que eu fui lá atrás, quando tudo aconteceu entre nós. E dito isso, você sente dentro do seu coração que esse espaço vai abrindo fendas para circular o amor, a vida. Vai ficar cicatriz, sim, porque faz parte, mas isso não vai ser da mesma forma. Essa cicatriz é como se fosse uma parte que fortalece o seu coração, porque uma vez que a gente tem a cicatriz, o tecido é muito mais resistente. Então, o erro, o mesmo erro, não vai acontecer de novo. Mas, lembra do oftalmologista? O oftalmologista é uma pessoa que cegou os outros e se arrependeu, e se perdoou, pediu perdão? Sim. Mas ele está fazendo uma coisa fundamental para que esse processo aconteça, que é o terceiro item aqui, que se chama reparação. O oftalmologista está reparando o mal que ele fez. Então, se essa pessoa para quem você fez o mal está viva, você precisa pedir para ela: me diga o que eu posso fazer hoje para reparar isso que eu fiz contra você, que eu tirei de você, que eu pus em você. E a pessoa vai dizer: Sandra, mas como eu te falei, essa pessoa não está mais aqui entre a gente. Então, como que eu vou poder fazer a reparação? Quando você estiver nesse exercício de imaginação ativa, de visualização, que é um exercício de hipnose, a gente sabe que a gente vai sentir no nosso coração. Como que você pode reparar? Às vezes você não vai reparar diretamente aquela pessoa, mas você pode reparar indiretamente. Então, em nome da minha reparação, eu vou fazer tal ação para tal pessoa. Eu vou pedir tal coisa, eu vou dar tal coisa. Lembra da lei da reciprocidade? Se você está obtendo perdão, você precisa dar algo em contrapartida. Você está recebendo. Então, para você equilibrar a reciprocidade, você precisa dar. Você está tomando. Então, para equilibrar a lei da reciprocidade, você precisa doar. Então, a reparação, ela cumpre a isso. É a forma que você, de fato, cresce, porque você vai fazer um movimento diferente. Quando você, de fato, assume a sua responsabilidade dentro do quê? Dos seus 50%. E quando você honra o que eu estava dizendo anteriormente, que é o princípio da reciprocidade. Então, você vai para a reparação. Se você está precisando perdoar a si mesmo, todo mundo que sente culpa, sente raiva de si, especialmente quando a gente se dá conta do tamanho do mal que a gente praticou, mesmo às vezes sem intenção. A gente fica com raiva da gente. Como é que eu pude fazer isso? Como é que eu pude ser tão cega? Como é que eu pude não perceber? Como é que eu demorei tanto para despertar? Como é que isso não ficou claro naquele momento? A gente começa um processo de autocondenação e de raiva da gente. Então é preciso, sim, a gente perdoar a si mesmo. E como eu reparo? Talvez, quando você responde, porque eu mereço viver, é para você reparar o mal que você fez para si mesmo. É para você ter novos comportamentos, talvez, dos hábitos da sua vida. É para talvez você mudar algumas conexões que você ainda não percebeu. É para você se tornar mais serviçal ao próximo do que você vinha se tornando, do que o teu egoísmo estava te permitindo. Então, nessa reparação aqui, quando você diz por que eu mereço viver, isso vai ficar claro.
E o que você precisa fazer é ação. Isso daqui, repara ação. Isso envolve comportamento, isso envolve atitude, isso envolve um posicionamento. E que você, para realmente se conectar com isso, precisa honrar. A hora que eu faço esse exame, que eu respondo por que eu mereço viver, por que eu perdoo e que reparação eu vou, você precisa tomar isso como um compromisso. Um compromisso seu para com você mesmo. Um compromisso seu para com a energia da vida, que vai te permitir viver. E mais, vai te permitir viver melhor do que você vivia. Porque todo esse movimento, ele faz o quê? Ele nos transforma em pessoas conscientes. Eu me torno consciente da minha ação, consciente da minha vida, consciente daquilo que eu vim fazer, consciente de como honrar as coisas que eu estou recebendo, às vezes sem pedir. E consciente, eu me torno extremamente grata, porque eu vejo agora o que eu já tenho. Você automaticamente, quando faz esse processo respondendo por que você merece viver, você começa a ser grato pela vida que já está em cada célula sua, em cada parte do teu corpo. E eu me perguntei, o que é um tumor? O que é uma parte minha diante de um todo muito maior, diante de trilhões de células que estão o tempo todo se renovando? Então, eu tomo essa força de vida, eu me aproprio dessa força de vida, porque sim, eu estou consciente dela, eu reconheço ela, eu sou grata a ela, e eu mudo totalmente o meu padrão elétrico e magnético. Eu começo a vibrar em outro tipo de onda, na onda da gratidão, na vibração da gratidão, mesmo que nesse instante que eu estou falando com você, nada mudou, mas de verdade, tudo já mudou. Porque você, a partir da consciência, já funciona diferente aqui, já funciona diferente aqui. Esse é o meu convite. Você se tornar consciente do que você já tem na sua vida, se tornando profundamente grato, inclusive por poder se perdoar, por poder pedir perdão, por poder reparar. A vida ainda está aí. A vida está te convidando a seguir com você. É você que precisa dizer o sim. A vida já está te dizendo sim. Entenda que muitas vezes você entendeu o inverso dessa história. Então, comece a transformar o não em sim, porque o sim já está posto. Você está respirando, você está me ouvindo, você está presente, você está vivo. E quando está vivo, todas as chances estão a seu favor, desde que você use isso para você. Faz sentido isso para você? Que ação você precisa tomar para concretizar isso que eu acabei de te dizer? Que ação nesse momento, após você desligar esse vídeo, você vai precisar tomar? Talvez fazer uma lista de todas as pessoas que você precisa perdoar, ou de todas as pessoas que você precisa pedir perdão. Isso é sair da posição de vítima e se tornar consciente da sua responsabilidade no seu 50%. Talvez você também precise fazer uma lista do que faz com que você se sinta merecedor de viver. Talvez nessa lista também sim apareçam os não merecimentos. E que bom, porque você vai trazer a luz da consciência para cá
e fazer esses 3 passos. Que comportamentos você precisa mudar? Que atitudes mentais você precisa ter? Que pessoas que você precisa atrair no seu campo? Que ensinamentos, que conexões espirituais você precisa buscar para você se fortalecer aqui, no seu coração, que é o nosso maior campo de atração e de criação da vida. E é disso que se trata, da sua vida. Então, eu agradeço imensamente, porque se você chegou até aqui, 45 minutos, é porque você já deu esse passo. E por isso, você já está de parabéns. Mas não se contente em parar neste passo. Haja. Coloque esta mente a serviço dessa mente. Dessa mente racional e consciente a favor desta mente que sente e que é a mente subconsciente, a mente mais profunda. E faça o que você precisa fazer. Porque quando você dá para a vida vai te devolver. E você vai sim poder abrir seus braços dizendo sim, eu mereço viver. Sim, eu mereço tudo isso que está tendo de bênção na minha vida. Sim, e eu honro todas essas bênçãos, multiplicando, dando o que eu recebo, honrando o que eu recebo, com todo amor no meu coração. É isso que eu fiz agora. E eu agradeço a você por ter sido o canal para eu poder fazer isso. E aquilo que você precisar, conte comigo.